Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, que Deus derrame do amor e da graça sobre a tua vida. Nós estamos aqui gravando uma série sobre identidade. Nesse primeiro capítulo, nós vamos começar a falar sobre a identidade, um caminho de volta para a casa do Pai, né? Porque quando nós abordamos esse assunto, né, fala identidade, é algo muito espantoso, porque nós começamos a se descobrir e de repente você olha para dentro de você e fala: cara, eu não sabia que eu era assim. Quantas vezes a gente se pega de surpresa com esse tipo de pensamento? Por que eu agi dessa maneira? Enfim. Então, se a gente conseguir identificar áreas que estão de alguma forma debilitadas ou áreas que precisam ser melhoradas, é importante. A gente vai ter um crescimento muito grande no reino, né? Porque quando nós temos a identidade, querido, concreta, convicta, você flui melhor no seu relacionamento com o Pai, ok? A Bíblia diz para a gente se examinar a si mesmo. Então, é um dever meu e seu olhar para a identidade nossa e ver se de fato nós estamos andando corretamente com ela, né? Correspondendo como filhos de Deus. Ah, nós ouvimos falar que uma frase que é muito comum nos nossos dias é Deus é Pai, né? E de fato Ele é Pai. Mas será que nós temos sido filhos ou temos se comportado como filhos de Deus, né? Porque que Ele é Pai é óbvio, mas e eu sou filho e você é filho? Então, uma coisa nós precisamos entender: há algumas ações, algumas atitudes que nós precisamos ter. Para ser filho de Deus, você precisa reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, né? Aceitá-lo como Senhor e Salvador. Precisamos ter características dessa filiação, né? Que é reconhecer e ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos reconhecer essa voz e não só, olha, o Deus está falando com a gente, mas ouvi-la, colocar em prática e crer, né, nessa voz. Uma outra característica de filho é crer na vida eterna, sabe? Você ter essa esperança. Então são todas essas coisas que vão somando e na somatória de tudo ela nos mostra que de fato somos filhos. É honrar a Deus, é conhecer a vontade de Deus, é amá-lo acima de tudo e entre todas as outras coisas, né? Só um filho legítimo, então, tem essas características, tem esse conjunto de características. Então, às vezes as pessoas acham que só porque estão estudando a palavra, elas vão para a igreja, fazem algumas coisas para Deus, algum trabalho para Deus, mas sem essa identidade de filho, elas apenas estão fazendo atos religiosos, né? Ela gera religiosidade essas ações, né? Quando você serve a Deus, quando você diz que ama a Deus, quando você diz que tem uma vida com Deus, trabalha, faz todas essas coisas, lê a Bíblia, enfim, e sem ter a convicção dentro do teu coração que você é filho, que você é amado, que essa verdade dentro de você, você simplesmente vai gerar atos e ações religiosas sobre a sua vida. Então, o que Deus quer, quando a gente está dizendo restaurar essa identidade, um caminho de volta para a casa do Pai, você olhar nessa série, é você não ter uma vida religiosa com Deus, mas sim uma vida de um relacionamento puro e verdadeiro. Amém? E o que é religiosidade, querido? Seja que a gente está falando de não ser religioso, né? Religiosidade é alguém preso a um desempenho, sabe? Começa a ter um relacionamento por desempenho, né, com Deus. Alguém que ele entra na sua autojustiça, ele começa a ter os seus próprios padrões, né? Quando a Bíblia ela é toda com um padrão, com princípios, então nós não podemos ter o nosso, nós seguimos a palavra de Deus, ok? É, é quando alguém anda dentro de um perfeccionismo, sabe? Uma pessoa que sempre está nos seus detalhes, não tem como exige demais, né? E tudo isso nos leva para um coração orgulhoso, né? Todas essas características vão nos levar para um coração orgulhoso, um coração soberbo, né? Que vai te afastar de um relacionamento verdadeiro e vai fazer você ter uma vida de religiosidade com o nosso Pai e fere essa identidade. Sabe por quê? Porque a religiosidade, o foco, está sempre no exterior e não no interior. Né? O religioso ele negligencia a intenção do coração. Ele está fazendo, ele faz as coisas, ele faz tudo aquilo outro, mas a intenção do teu coração não é de filho, não é de ser, eu faço pelo meu pai, que eu amo, enfim, ele tem um interesse, ele tem algo por trás disso, né? Então nós precisamos entender aqui dois pontos
dentro da religiosidade que são perigosos para você, que ferem a nossa identidade, que você pode estar caminhando e andando nisso. O primeiro ponto é o legalismo, né? O que é o legalismo? É um estilo de vida de pessoas que acreditam que o cumprimento das regras torna o indivíduo merecedor do favor e da salvação de Deus. Então, a gente tem que sair desse padrão. Você não tem que fazer para merecer. Não tem a ver com isso. Isso fere a identidade de filho. Um filho não precisa fazer para se sentir filho, para ser filho. Ok? E uma outra parte também é o liberalismo, né? Que é, resumidamente, o liberalismo é a liberdade individual onde eu decido como e quando, né? Então já não fica mais só o padrão de Deus. Não, peraí, eu tenho liberdade, eu faço como eu quero, a hora que eu quero, meu Deus me perdoa, meu pai é assim. Então a gente entra nesses dois extremos e nós temos que anular isso para que a vontade do Pai seja plena em nós, nos tornando filhos, e assim a gente vai viver uma identidade santa, pura e verdadeira com Jesus. Amém, queridos? Gálatas, capítulo 5, verso 1, fala do seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Né? Ser livre, então, é ter a capacidade de atingir os padrões de Deus. Por isso é o que nós falamos de liberdade. Né? Gálatas 5, 16, 17 diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne, pois a carne deseja o que é o contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, queridos, na verdade há duas naturezas dentro de nós, a carne e o espírito. Elas vão lutar constantemente e vai prevalecer aquela que recebe mais alimento. E qual você tem alimentado? E como que eu alimento isso, né? Se eu ando por atos religiosos, se eu ando por ações de liberalismo ou legalismo, sabe? Eu estou saindo fora daquilo que Deus me colocou e isso fere minha identidade. E quando fere minha identidade, eu perco então quem eu sou no Senhor, quem eu sou em Jesus, ok? Então nós precisamos prestar muita atenção nisso e olhar para dentro de nós e ver por que caminhos nós estamos andando, né? Qual o lado mais forte que você tem alimentado? O teu espírito de filho, da identidade verdadeira de Jesus? Ou a carne, que são os seus preceitos, os teus pensamentos, a maneira que você olha, o teu legalismo, viver por mérito, viver por essas coisas, né? Se você é filho, você precisa entender o seguinte, que você recebeu a vida de Cristo Jesus em você. Ele agora faz parte de você. E Cristo passou agora a viver a sua vida. Ele está aí dentro do teu coração. É ter uma vida de gratidão, é ter uma vida de satisfação. E isso é separação. Essa separação eu faço com uma intenção de agradar a Deus e torná-lo feliz. Porque eu sou filho, então meu desejo é agradá-lo. Né? Então o que é voltar para a casa do Pai? É sair de um padrão de religiosidade ou legalismo para um padrão de filho, amado, esse entendimento dentro do nosso coração. É deixar de viver uma vida sem regras ou um liberalismo, onde eu determino o que é certo e errado. É ter um nível de intimidade, sabe? Sem segredos, sem desconfiança, sem medo, sem se lançar fora deste amor. Muitas vezes, quando você se vê, sabe, com medo de falar com o pai, com medo da bronca, com medo de ser mal entendido, porque nós temos esses padrões dentro de nós, né? Nossa paternidade, infelizmente, gerou isso. Mas o nosso Pai Criador, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele não permite com que esses sentimentos atrapalhem a gente, mas nós colocamos essas barreiras. E essas barreiras são as identidades mal colocada, mal posicionada, né, que nos impede de se relacionar com Deus. Amém, queridos? Então nós temos alguns princípios que eu queria falar aqui, que vai te ajudar a entender como Deus nos vê como filho, né? Como nos tornou filho. Então esses princípios precisam estar enraizados dentro do nosso coração. Eles estão no livro de Gálatas, no capítulo 3, verso 26, que diz assim:
todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, primeiramente, você tem que entender o princípio, é o seguinte, diante da nossa fé, quando nós confessamos Cristo, eu e você somos filhos, e a Bíblia é clara nisso, se tornamos filhos, mediante a nossa fé nele. Então isso me torna filho, né? Somente em Cristo Jesus nós podemos ser filho. Muitas pessoas estão querendo buscar essa filiação de uma outra forma, com outros meios, outros caminhos, mas somente a fé em Cristo Jesus. Você só precisa crer que em Jesus Cristo você é filho dele. Tá? O segundo princípio está no verso 27, diz assim: pois o que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então presta atenção, nós temos uma identificação completa. Cristo Jesus passou agora a ser a nossa vista, a nossa vida, porque como nós somos batizados nele, agora fomos revestidos dele. Então há uma fundição aqui, eu e Jesus, você e Jesus se tornando um só. Então não tem mais o Fabiano, não tem mais fulano e tal, tem Jesus em minha vida, eu e ele se tornando um só. Gálatas 2:20 fala assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, queridos, o que a gente entende aqui? Que quando nós temos uma identidade, cremos nessa verdade, uma identidade genuína, pura, sem estar com religiosidade, sem estar com legalismo, liberalismo envolvido por trás disso, a gente começa então agora a viver, fluir como Cristo é. Você começa a se parecer com ele começa a transbordar dentro de você. Por isso nós precisamos restaurar essa identidade. Porque o que Satanás mais deseja é ferir essa identidade. O terceiro princípio está em Gálatas 28, diz assim: não há judeu e nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus ele não faz acepção de pessoas, não tem para quem pode ser, é para quem tem fé. E você tem fé, porque você está ouvindo isso. Então Deus está querendo restaurar a sua identidade para que você tenha aquela convicção de que Ele te ama, de que Ele se importa com você. O quarto princípio está no verso 29. É o seguinte: se vocês são de Cristo, são descendências de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Então, nós somos herdeiros dele. Então, você tem que ter essa convicção. Agora, não só filho, não só pela fé, mas por tudo isso que nós estamos falando, nós se tornamos herdeiros dele. E quando você se torna herdeiro, o herdeiro é uma coisa, não é questão de merecimento, e sim de filiação. Um herdeiro, ele não é que ele merece ter algo. Ele é filho, por isso ele tem direito àquilo. Então, quando você começa a entender isso, que você é um herdeiro do reino, um herdeiro de Deus, você tem herança, você tem direito, não tem a ver com o que você faz, e sim com o que você é. Você é filho. Amém? O quinto princípio está em Gálatas capítulo 4, verso 1, dizendo assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Embora seja dono de tudo, no entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado para o seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Então, viver preso na religiosidade, querido, é impedir o caminho de se tornar filho. É não ter uma maturidade, é ser escravo, sabe? Andar como escravo. Ele está falando, o filho imaturo, ele não muda nada em relação ao escravo. Então Deus ele quer restaurar isso, ele quer trazer maturidade, porque ele quer colocar segredos sobre as tuas mãos, ele quer se relacionar intimamente com você, ele quer contar segredos dele, ouvir os teus segredos. E isso tudo são princípios, são atitudes, são características de filho. Você precisa crer nisso. O sexto princípio está em Gálatas 4, versículo 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que os recebêssemos a adoção de filhos.
Então escuta só, Deus preparou o mundo, querido, para revelar-se o seu plano. E Jesus veio ao mundo com o objetivo de nos adotar como filhos. Então nós hoje saímos dessa orfandade, saímos desse laço de quebra de paternidade, e Ele traz agora, Ele nos adotou como filhos dele. Então você é digno de ser filho, de ser chamado filho, tá mais do que provado isso aqui, ok? Quando nós recebemos Jesus, o nosso nome começa a ser escrito num cartório espiritual, celestial. Lá então está seu nome, Fabiano, filho de Deus, cada um de vocês, filho de Deus Altíssimo. E o sétimo princípio está no verso 6. É porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o seu Espírito, o Espírito do seu Filho, ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Então, em outras palavras, que você, que é filho, você entende que tem um Espírito de Deus dentro de nós, e é esse que nos leva para o Pai, é esse que nos leva a ter intimidade com o Pai. Olha, o texto diz, ele clama, Abba, Pai, ele traz relacionamento com o Pai. Então, através do seu Espírito em nós, nós temos relacionamento com Deus Pai. E Abba, Pai, é uma forma carinhosa que a Bíblia está dizendo, Paizinho, eu te amo, alguma coisa desse tipo assim. Então, quando nós estamos falando que o Espírito traz intimidade, é que ele vai te levar a esse nível de relacionamento. E é uma promessa que está sobre nós. É tua, você pode viver e acessar isso. Tá? Romanos 8:16 diz assim, que o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito, que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros. E herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, né? Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participamos da sua glória. Então, nós vamos sofrer com Ele e ao mesmo tempo vamos participar da sua glória. E o oitavo princípio e último princípio, queridos, está em Gálatas 4:28, que diz assim, vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz as Escrituras? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Então, em outras palavras, ele está dizendo aqui que há luta dentro de nós. O filho da escrava e o filho da livre. Os filhos carnais e os filhos espirituais. E se nós não mandarmos embora esses filhos escravos, esses filhos carnais, não temos como acessar as promessas de ser filho de Deus, de estar debaixo dessa identidade verdadeira, sabe, de quem eu sou, de quem você é. Por isso, queridos, nós temos que começar a examinar-se, né? Então, ter uma vida com Deus, ter uma identidade em Deus, é começar a examinar e enxergar em nós áreas que não apontam para essa filiação que nós destrinchamos aqui. Eu sei que eu fui um pouco rápido, foi bem resumido, mas só para começarmos a dar um entendimento que você precisa lutar contra esses sentimentos dentro do teu coração. Porque existe uma paternidade, existe um Deus que é Pai e que existe filhos que Ele gerou como filhos. E esse é você. Você só precisa ter convicção, trabalhar no teu coração e lutar para que você se transforme, a sua mente, haja uma metanoia, uma mudança, para que você viva como um filho. Lance o filho da escrava embora. Tudo que é religiosidade, todos os padrões contrários dentro do teu coração, lance fora. Permita que o Espírito de Deus te leve a um relacionamento mais profundo com Deus Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês.